Olá a todas e todos no nosso último encontro de 2025. 2026 tem mais. E a gente está aqui na leitura do Psicologia das Massas, Análise do Eu. No PDF, estamos na página 130 e no texto escrito aqui, né, no livro da Autêntica, nós estamos na página 163. E a gente vai estar aqui nesse pensamos. Eu volto um pouquinho, vou voltar, vou pegar da libido aqui, ó, tá? Um pouquinho atrás aqui, né? É muito atrás. Nossa, a diagramação muda bem aqui, né? Vamos lá, libido, que a gente pega desse começo aqui. E daí na coxia fica a ideia para quem quiser participar da conversa em off, venha para as gravações, que acontecem todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Vamos ver ano que vem, acho que não sei se a gente vai manter, vai trocar, é possível que mantenha. Também temos outras possibilidades o ano que vem de leituras de Freud para continuar. Tem o curso de Winnicott que eu quero oferecer também. Tem bastante coisa para o ano que vem, mas vamos terminar esse ano primeiro, senão a gente entra como é que chama? Em burnout e não consegue mais ler Freud. Vamos lá. Libido. Vou até mais um pouquinho. Em vez disso, farei a tentativa de utilizar o conceito de libido para esclarecer a psicologia das massas, o qual nos prestou bons serviços no estudo das psiconeuroses. Se eu não estou enganado, essa palavra psiconeurose é o mesmo. Quem usa muito esse conceito é o Winnicott, né? O Winnicott ele costuma não falar neurose, ele costuma falar psiconeurose, né? Mas é como neurose mesmo, né? Não, assim, não é, neurose e psicose, não, não, é neurose mesmo, né? É como se fosse, sei lá, neurose psíquica, né? Porque a palavra neurose é curiosa porque ela vem de nervo, né? É como se fosse nevrose, né? Existe nevrose também, já existiu, né? Nas definições médicas do século XIX, né? A nevrose se torna neurose, há uma correspondência no latim do V e do U, inclusive, né? Nevrose evolui para neurose, né? Aí de neurose psíquica, né? Como se fosse uma possível inflamação dos nervos, né? Mas que não é identificada em termos físicos, mas em termos psíquicos. Daí, neurose psíquica, psiconeurose, daí ficou só neurose, né? Foi enclisando, que nem, sei lá, o voz mecê, que vira vassuncê, que vira você, né? Mecê, vassuncê, mecê, você, né? Inclusive, lá no início, né, do Freud com Charcot, ele, o- é, ele teve uma dissidência com Charcot nesse pensamento que o Charcot ainda levava muito para o lado orgânico, né? Uhum. E na teoria dele ele foi se afastando cada vez mais para levar para o lado psíquico, né? Para levar para a questão psicológica, por assim dizer, né? Uhum. Libido é uma expressão que provém da doutrina da afetividade. Chamamos assim a energia considerada como grandeza quantitativa, mesmo que por ora não seja mensurável dessas pulsões que têm a ver com tudo aquilo que podemos abranger na ordem do amor. O núcleo daquilo que chamamos de amor forma, naturalmente, o que comumente chamamos de amor e o que os poetas cantam. O amor sexual com a meta da união sexual. Mas nós não separamos disso aquilo que normalmente partilha do nome de amor, por um lado, o amor próprio, e por outro, o amor parental e o amor filial, a amizade, o amor pelos seres humanos em geral, nem a devoção a objetos concretos, a ideias abstratas. Nossa justificativa reside no fato de que a investigação psicanalítica nos ensinou que todos esses anseios são a expressão das mesmas moções pulsionais que, entre os sexos, impelem a união sexual. Em outras circunstâncias, são, na verdade, afastadas dessa meta sexual ou detidas de alcançá-la, conservando sempre, no entanto, o suficiente de sua essência originária para manter sua identidade reconhecível, sacrifício de si, anseio por aproximação. Se eu estou fazer aqui uma alegoria aqui, me corrijam se eu estiver viajando muito na batatinha, mas para o Freud, né, a criança nasce, ela é um perverso polimorfo, né? É aquela maquininha de pulsões, né, de explosão pulsional.
E a rigor não é que a gente se transforma no sentido de virar outra coisa. Claro, a gente vira outra coisa, mas esse virar outra coisa, como é que é? É pelo recalque. A gente é uma máquina pulsional em explosão constante, um perverso polimorfo. Mas a gente vai recalcando, 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 né? E vai deixando apenas, né, aquilo que nos resta. Daí a ideia lá de uma das definições do eu, né, para o Freud, né, é o resto de como é que é? De catexias objetais, né? Um, um- não, não é resto que ele fala, é um não é aglomerado, tem um outro nome isso, é um precipitado de catexias objetais. Nós vamos tendo objetos e abandonando objetos, e nós vamos se identificando e ficando essa coisa meio que resta, né? É engraçado, então, o nosso eu, ele não é, como a gente gostaria de imaginar, o suprassumo da lapidação da nossa personalidade. Ele é o refúgio, né? Ele é o refúgio da nossa pulsão. É aquilo que escapou, é aquilo que sobrou, né? É a borda. Nós somos a borda, né? Nesses termos, né? E é legal que daí para ele, né? Então, essa coisa assim, tudo é sexual em termos de que sexual não é aquela coisa como se pensa, penetração. Não, não, não. Sexual é toda essa dimensão da libido. Daí que a amizade, o amor, o sexo, o companheirismo, o amor ao trabalho, o gosto pela leitura, o prazer de ir para uma festa, de encontrar os amigos, de tocar um instrumento, tudo isso é libido, tudo isso é, sei lá, de fazer scroll no TikTok, tudo isso é libido, né? E tudo isso é sexo nesses termos, né? Daí que tudo é sexo para psicanálise, né? Pensamos, portanto, Até, oi, oi. até o amor, né, Fábio? Começa Inclusive, por na fase oral, essa coisa é. Aí, a partir daquela erotização oral e anal, a criança vai descobrindo a mãe, e ali essa necessidade do leite, que começa com uma necessidade, né, e vai se uhum, transformando em prazer, e dali vai se o laço, mas a origem toda é sexual. sim. Daí que é uma coisa muito complicada se a gente, por exemplo, desloca isso para pensar a questão da, da questão alimentar, né? E das adicções alimentares, dos transtornos alimentares, por exemplo. É muito complicado. Alguns pacientes que eu tenho que passam por essa questão da adicção, eu não tenho nenhum paciente com adicção grave alimentar, assim, né? Com nem anorexia e nem com obesidade grave, compulsão grave, nada disso, mas óbvio que isso nos atravessa em grande parte, em muitos de nós, assim, e quando chega essa questão na clínica, eu sempre gosto de destacar isso para o paciente, assim, que a gente aprende a se relacionar com o mundo pela boca, né? Se alimentando, chorando, berrando, né? E daí, o que que acontece? Acontece que a gente é criado numa cultura alimentar. É um pouco terrível dizer dessa maneira, mas vamos lá. A gente é criado numa cultura alimentar feita para engordar, para engorda. Nós vivemos numa dieta de confinamento, nós vivemos uma dieta de uma indústria capitalista que combina sal, gordura e açúcar para a gente se tornar cada vez mais adicto e dependente disso. E os nossos afetos passam pela comida, de modo que a gente se alimenta. Veja, as pessoas vão na festa, o que que elas querem? Beber, elas querem comer, né? Nós usamos comer, né, para atividade sexual, né? Não sei quemzinho comeu, não sei quemzinho. Nós vivemos uma sociedade capitalista pautada pelo consumo, né? E consumo é sinônimo de comer. Ou seja, o comer está na base da lógica capitalista contemporânea. Então, assim, aí chega o sujeito no consultório se sentindo culpado porque ele come. Mas olha só, você é feito para comer. E comer é socialização, comer é afeto. Então tá, vamos entrar nos seus afetos alimentares e vamos tentar reconhecer
como que essa lógica dos afetos opera para você lidar melhor com ela. Mas não, você não é culpado de, né, num mundo que é feito para a gente ficar aqui na internet, né, querendo comer comida de iFood, vendo Netflix, né, comendo comidas à base de gordura, sal e açúcar. Note, você foi colocado nessa posição. A cultura te colocou aí, né? Você é uma mera vítima? Não, você participa desse processo. Mas é legal você começar a sair dessa posição de vitimização e começar a entender, bom, tá, como é que você vai conversar com isso então? Vai ter que fazer academia? Vai começar a correr? Não sei. Vai usar caneta? Não sei. Vai fazer uma cirurgia? Não sei. Tudo isso com orientação médica, nutricionista, claro, óbvio. Mas como é que você vai lidar com essa difícil condição da relação da alimentar, se a alimentação nos é, como diz o Freud aqui, no Psicologia das Massas, se a alimentação é a porta libidinal? Porque afinal é comendo que a gente aprende a libido, que é a pulsão de vida. É pesado, né? É pesado para o sujeito. É pesado. Comer é uma grande armadilha. E a gente precisa comer. Nesse aspecto, é a mais terrível das adicções, né? Porque o sujeito que ele é adicto, sei lá, em cocaína, o melhor para ele é parar de usar a cocaína. Entretanto, o sujeito que tem uma relação de adicção com a comida, ele não pode parar de comer, que ele morre. Né? Imagina você estar fadado a controlar uma adicção que você não pode parar, senão você morre, né? Então, assim, quão pesado é isso, né? Eu acho que isso tá pesando demais, principalmente para as mulheres, que são muito mais cobradas que nós homens, infelizmente. Assim, infelizmente, assim, não que a gente deveria ser mais cobrada, né? As mulheres não deveriam ser tão cobradas, né? Mas elas são colocadas numa posição de cobrança injusta com elas, né? Numa dimensão de beleza, uma cobrança de jovialidade, que não é honesto, não é saudável, não é justo, né? Com as mulheres, né? Enfim. Hum, dito tudo isso, pensamos, portanto, que a língua criou com a palavra amor. Aliás, voltando à alimentação, a pessoa fala: ah, você gosta de chocolate? Ah, eu amo chocolate. Já reparou? Não é? É. Você gosta de feijoada? Ah, eu amo feijoada. Ah, você gosta de bacalhau? Ah, eu odeio bacalhau. Olha só, né? O paladar é colocado na chave do amor e do ódio, né? Não precisa mais. A língua criou com a palavra amor, em suas múltiplas acepções, uma unificação inteiramente legítima. E que não podemos fazer nada melhor do que igualmente tomá-la como base de nossas discussões e apresentações científicas. Com essa decisão, a psicanálise desencadeou uma tempestade de indignações, como se ela tivesse se tornado culpada de uma inovação sacrílega. E mesmo assim, a psicanálise não criou nada original com essa versão ampliada do amor. O Eros do filósofo Platão mostra em sua origem, em sua atividade, em sua relação com o amor sexual, uma perfeita coincidência com a força do amor, a libido da psicanálise, tal como a expuseram em detalhe em Nash Manson e Pfister. E quando o apóstolo Paulo, na célebre epístola aos Coríntios, enaltece o amor acima de tudo, certamente ele o entendeu, no mesmo sentido ampliado, o que só nos ensina que os seres humanos nem sempre levam a sério seus grandes pensadores, mesmo que supostamente muitos admirem. Esse é aquele trecho lá que tá no Monte Castelo Legião Urbana, não é? É só o amor que conhece o que é verdade, não é? Acho que é esse. Eu acho que é esse trecho mesmo, né? Do Paulo. Olha lá, eu acertei. Tava no Legião Urbana. Ah lá, se eu falasse na língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, então que seria? Então eu seria um metal que ressoa ou um símbolo que tilinta, né? Nos Coríntios, olha lá, olha aí, Legião Urbana, tá vendo? É só você conhecer Legião Urbana que você sabe o que a gente tá falando. Mais pop que isso, impossível. O pop não poupa ninguém. Essas pulsões de amor, Liebestrieb, são chamadas então na psicanálise de potiori, desculpa, a potiori, preferencialmente. Ah, tá.
É porque tem a priori, a posteriori e a potiori, né? Preferencialmente. E em função de sua proveniência de pulsões sexuais. A maioria das pessoas instruídas sentiu essa nomeação como uma ofensa e vingou-se dela, lançando contra a psicanálise a acusação de pansexualismo. Infantil, né? Mas tudo bem. Aquele que toma a sexualidade por algo que envergonha e rebaixa a natureza humana, está livre para se servir das expressões mais nobres como eros e erotismo. Eu mesmo poderia ter feito isso desde o início e me teria poupado muita oposição. Mas isso eu não quero porque gosto de evitar concessões à covardia. Não se pode saber aonde se chega por esse caminho. Primeiro cedemos nas palavras e depois, pouco a pouco, também na própria coisa. Não posso achar que exista algum tipo de mérito em se ter vergonha da sexualidade. A palavra grega eros, que deve atenuar o insulto, não é, afinal, outra coisa além da tradução de nossa palavra alemã amor, Liebe, né? Imagina. E por fim, quem pode esperar não precisa fazer concessões. Bom, quero acreditar que o tio Freud, bobo nem nada, certamente estaria inspirado pela mitologia grega do grande mito Eros e Psique, né? O mito Eros e Psique é aquele mito que, como é que é? Eros é a psique, né? Que não pode abrir o olho, e Eros vai ver, ela enxerga, não pode ver o Eros. Então o rolê é assim. Essa ideia dessa cegueira do amor, não poder ver o outro tal, vai aparecer também como é que é? Eros não é aquela que a mãe dele fica com ciúme e manda a psique para o inferno, é isso? E aí o Eros, se não me engano, vai lá resgatar ela, é Eu essa, acho que é. Eu acho que né? é. Eu acho que tem a ver com isso sim. E daí ser uma coisa que ele não pode olhar para ela não pode olhar para ele, uma coisa assim. Uhum, E isso daí Orfeu vai ser resgatado no mito de Orfeu. Orfeu vai buscar Eurídice no Hades, só que ele não pode olhar para trás, porque se ele olha para trás, ele perde Eurídice. E ele perde isso. mesmo, porque ele não confia que ela esteja atrás. E essa ideia vai ser retomada depois em Dante Alighieri, na Divina Comédia. Porque afinal, o que vai fazer Dante indo atravessando os círculos infernais rumo ao paraíso para encontrar Beatriz? Uma espécie de uma Eurídice celestial que não estaria no inferno, mas no paraíso, porque afinal ficaria muito feio para a mítica cristã botar a mulher esperada lá no inferno. Não é verdade? Então, até porque inferno para um grego não é igual inferno para um cristão e tem todo um rolê aí, né? Mas o Freud tá nessa vibe aqui. Tá pegando mitos de Eros e Psique e fala: bom, nós aqui da Psique, da psicanálise, estamos apaixonados por Eros, né? E vamos olhá-la sim e acompanhá-la sim, né? Da maneira que nos interessa e que nos dá a brecha para a gente entender que não dá para pensar em Psique sem Eros, né? Parece que é esse o convite dos gregos que Freud aceita. Eu posso estar viajando? Posso. Eu, se fosse você, desconfiava de mim e ia estudar mitologia grega, porque eu não sei todo esse negócio, não. Mas eu desconfio muito. E se eu não me, e foi será que foi o Freud que utilizou a palavra psique para constituir a palavra psicanálise? A psicanálise é a invenção dele, né? A Aham. psicanálise é dele, né? Que, É o que consta. que vem de Psicologia, psique, não. né? Que vem É, de psique, sim. né? Sim, sim, que vem. É, a psicologia não, né? Psicologia circulava ele, Wundt, mais uma galera lá Uhum. né, no final do século XIX, começo do Aham. XX, né? O Sim, próprio Nietzsche já falava, né? O Nietzsche, se não me engano, falava: eu sou o primeiro psicólogo, sim. né? Aham. Tem, para piorar, tem o Nietzsche, né, que sempre entra fazendo o seu samba, né, o seu jazz nos rolês, né? Iremos, portanto, tentar com a premissa de que as relações amorosas, expresso de modo neutro, ligações sentimentais, também constituem a essência da alma da massa. Lembremos-nos de que os autores não mencionam essas relações. O que corresponderia a elas está claramente escondido atrás da tela, do biombo da sugestão. Inicialmente, apoiaremos a nossa experiência em dois breves pensamentos. Primeiro, que a massa é claramente mantida coesa por alguma espécie de força.
Mas a que outra força poderemos atribuir a essa realização, senão a Eros, que mantém unido tudo o que há no mundo? Segundo, que obtemos a impressão de que, quando o indivíduo na massa desiste de sua singularidade e se deixa sugestionar pelos outros, ele o faz porque nele há uma necessidade de antes estar de acordo e não em oposição a eles, talvez, portanto, por amor a eles, por paixão. É libidinal. O laço das massas é libidinal, né? Das torcidas, das rodas de samba, das igrejas, dos exércitos, nas ordes fascistas, nas turbas revolucionárias, no bem e no mal. Né? Daí eu venho buscando puxar bem essa questão para bem e mal, esquerda e direita, não porque um seja outro, mas assim, no sentido de que acho muito importante a gente ler esse texto, o meu modo de estar pensando ele, assim, de que às vezes é muito a psicologia das massas, então vamos entender tudo aquilo que acontece de ruim com as pessoas. Não! E o problema dessa dimensão, dessa união libidinal cosmogônica das pessoas, desse sentimento de absoluto que vai rolar tudo, é que ele nos permeia. A gente não vai viver num mundo que não vai ter isso. Entende? E esse é o rolê. Aí até é uma contradição do Freud. O Freud, todo antirreligioso como ele só. Mas assim, cara, a religião mexe com esses rolês aí, cara. Talvez seja melhor a gente pensar numa religiosidade, em expressões religiosas que sejam efetivamente amorosas no sentido da tolerância e da inclusão, porque porque a gente não vai viver sem. Ele não vai viver sem. É do humano. Se o humano não tiver isso, ele perde coesão, ele deixa de ser inclusive uma sociedade, né? Se o que o une é a lei, mas o que o deixa coeso é o erótico, é o libidinal. Se perder a libido, a gente perde uma cola cultural muito poderosa, tá? E... Da mesma forma, né, Fábio, que a gente percebe como a gente leu lá no conto do Machado de Assis, né? Aham. Quando, ele fez a Igreja do Diabo, falou, opa, calma que a ambivalência está aí em todo mundo, o pessoal vai querer voltar para cá. Vai dar uma rezadinha E, escondida para Deus. e também na religião tem essa ambiguidade, né? Então, do jeito que, por mais que ela una, mas tem também aquelas questões, por exemplo, a Inquisição, né? Sim, Que foi uma coisa que matou várias terrível. pessoas, né? O fundamentalismo que a gente vê até hoje, e Sim. é um instinto destrutivo que desagrega, né? Afasta as pessoas. Então, até dentro da religião tem muita coisa que o une, mas ainda tem coisa que também É. de função narcisista, né? Sim, sim, né? É o limite desse Eros, né? Ele se torna, quando ele se torna narcisismo, ele se volta para si, né? E quando ele se Justo. volta para si, já é pulsão de morte, né? Uhum. Né? Tem essa dimensão. Parte 5: duas massas artificiais, a igreja e o exército. Olha lá, não morre mais. Falávamos dela. Inclusive, essa coisa do exército. Deixa eu fazer uma provocação aqui para deixar os militares. Eu acredito que nós não temos grandes leitores militares. Mas por que não? Se sintam convidados, militares. Fiquem à vontade. A casa é sua, mas entrem com respeito. Vocês não estão acostumados. Olha só. O lugar do homoerotismo por excelência é o mundo militar. Sempre foi. A coesão perfeita de um soldado é quando ele divide ao lado, defende o seu companheiro, o seu amigo, o seu amante. Os gregos, assim, eram coesos, os hoplitas gregos, né? Eles lutavam como uma dança. Pra você entender o hoplita, vê lá no 300 de Esparta, do Frank Miller, que virou filme, que veio da história em quadrinho, né? O episódio narrado por Heródoto, 300 de Esparta, os hoplitas, né? Que eram os detentores de uma técnica chamada oplomaquia, né? Eles trabalhavam com o oplon, que é o escudo e a lança. E essa tecnologia de atacar em falange, de lança. Tem um exemplo interessante, até mais curioso, no filme Gladiador 1. Tem uma cena que ele tá lá no Coliseu, lá ele fala, agora forma de, sei lá, de tartaruga, blá, blá, forma de diamante, blá, blá. Aquilo os romanos aprenderam com a oplomaquia grega. Essa coesão entre os soldados, essa brain net
como diz lá o cientista brasileiro, isso é possível porque entre os soldados havia uma coisa, uma cola muito maior do que simplesmente a obediência. Havia o amor. Então, militares, não fiquem nervosos. Parem com essa coisa de vamos banir a homossexualidade da guerra, porque tudo que é muito masculinista, meus caros, é homoerótico. Lamento. Ou não, não lamento não. Festejemos, né? E Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que é Oi. historiador, Esparta existiu? Esparta? É porque eu vi um dia Claro. desse dizendo que ainda não tinha encontrado os registros, e Não, parece que só agora nossa. encontraram registros Hum, da hum. histórica de Esparta. Não, nossa, opa, Esparta, não, claro. O Não, não, que, desculpa. É Esparta. a Não, é Troia, Atena. Atena não é existiu, não é Troia, Atenas, Esparta. não, Atenas, não, É Esparta e Atenas Troia. existem hoje, existem agora, Aham, aham. né? Existem agora. Sim. Eu talvez esteja falando de Troia. Uhum. Né? Porque É, Troia é uma cidade que fica, atribui-se que ela estaria na Turquia, né? Na Turquia, é uma guerra entre gregos, né? Famosa guerra entre gregos e troianos, né? Não tinha uma unificação plena na Grécia, né? sim. E Troia, né? Então, digamos assim, que o marco civilizacional do reconhecimento da cultura de uma grande nação, uma cultura grega, seria com a Guerra de Troia. Só que essa Guerra de Troia, os grandes documentos que tem de Troia são a Ilíada e a Odisseia, que são documentos que vêm, no caso, de uma tradição oral. E são atribuídos a Homero. Nem se sabe se foi Homero mesmo que escreveu tudo aquilo. E há quem diga que não sabe nem mesmo se o Homero, desse jeito que a gente pensa, existiu. Se não era um monte de cara que tá chamando de Homero, assim, sabe? Assim, eu tô por fora, tá? De repente aparece um historiador aí que vai falar, não, já sabe-se mais. Que tá, dessas coisas também, quando descobre uma porrada de coisa. Mas algo, da última vez que eu vi isso, sei lá, 2000, que eu comecei a estudar isso mais a sério em 2006, quando eu era um historiador mais ativo. É bem isso, assim, o que se sabe de Troia, de Ilion, né? Daí o nome Ilíada, né? Porque a cidade se chamava Ilion em grego, né? Parece que tem algumas escavações que apontam, que sim, sabia que era na Turquia, mas não exatamente, né? E aquela coisa do cavalo de Troia, daquilo lá, aquilo parece uma alegoria bem interessante mesmo, mas possivelmente nunca houve um cavalo de madeira. Até porque nego desmontar barco para fazer um cavalo de madeira, dar de presente, os caras aceitar, é meio esquisito, né? A melhor leitura disso tá em Monty Python em busca do cálice sagrado. Tem um episódio de paródia do, do, do cavalo de Troia que é impagável, que é um coelho. Mas é isso mesmo, é Troia, é Troia. É Agora que eu me Troia, lembrei. né? É porque Troia. eu acho que eu vi há umas 2 semanas atrás que parece que descobriram Ah, é? numa escavação Onde tá? algumas coisas que evidenciam a existência de Troia. Tá, porque parece que tinha um debate mesmo que desconfiava se ser na Turquia e assim havia grande desconfiança de que sim existiu mesmo. Agora, isso que a gente estuda, porque vem dos poemas homéricos mesmo, né? De falar de como é que é Guerra de Troia por causa de Helena. Ah, isso daí é alegoria, né, gente? É que nem procurar a árvore da maçã para procurar Adão e Eva, né? É alegoria, né? Aí eu sei que tem gente que tá lá. O Colombo ficou na América procurando a árvore da maçã, né? Não sei se você sabiam. O Colombo ficou, né? Tem cristão que quer acreditar que existiu maçã, Eva e Adão. Tem gente que não consegue entender alegoria, metáfora, ironia. Não dá, não tem o que fazer, né? A Bíblia, quando é bela, e eu acho que ela é em vários momentos, ela é um ótimo livro de literatura, de ficção, e eu não acho que isso é demérito. Muito pelo contrário. É o mínimo que eu espero da arte religiosa é ser bela, né? E até o valor teológico do simbolismo, né, que eles apresentam. Sim, né? A serpente, né? Veja, a serpente está lá no símbolo da medicina, né, cara? Não é verdade? Então, assim, pô, não dá para levar o pé da letra, né? Agora, que teve alguma coisa para chamar de Guerra de Troia? Teve. E o que a gente chama de Grécia é derivada de uma certa maneira da evolução da cultura de Creta, da cultura. Por isso que Zeus foi amamentado na ilha de Creta, né? Pela cabra malteia. E Creta foi uma colônia egípcia. Então, de certa feita, os gregos são resultantes
culturais do Egito, ao que me consta, tá? Mas assim, aí é um, aí tem que chamar os especialistas no rolê que estão mais inteirados, que há uns 15 anos que eu não estudo isso, né? Vamos lá, os nossos amigos religiosos e militares. Os jesuítas são uma coisa só. Duas massas artificiais, a igreja e o exército. A partir da morfologia das massas, lembremos que podemos distinguir espécimes muito diversas de massa e direções opostas em sua formação. Há massas muito efêmeras e massas altamente duradouras, homogêneas, que consistem de indivíduos do mesmo tipo, e não homogêneas. Massas naturais e artificiais, as quais, para sua consistência, requerem inclusive uma coerção, Zwang, externas, massas primitivas e massas estruturadas, altamente organizadas. No entanto, por razões nas quais a visão ainda se encontra velada, gostaríamos de atribuir um valor especial a uma distinção que recebe muito pouca atenção dos autores. Refiro-me à distinção entre as massas sem líder e aquelas com líder. E em oposição à prática costumeira, nossa investigação não irá escolher como ponto de partida uma formação de massas relativamente simples, mas começará com massas altamente organizadas, duradouras, artificiais. Os exemplos mais interessantes de estruturas Gebilde como essas são a igreja, a comunidade dos crentes e as forças armadas, o exército. É. É interessante que a palavra escola, né? A palavra escola forma aquilo que hoje nós chamamos escola, onde se põe as crianças para estudar. Mas a palavra escola também dá origem a uma filosofia religiosa medieval chamada escolástica. Mas a palavra escola, tudo latim, quer dizer também milícia, ou seja, exército. Tchê, né? Olha só. Será coincidência? Possivelmente não. Foucault pira nessas ideias aí no Vigiar e Punir. É bem interessante. A igreja e o exército são massas artificiais, isto é, uma certa coerção externa utilizada para preservá-las da dissolução e para prevenir alterações em sua estrutura. Por regra, não se pergunta a ninguém ou é deixada a escolha de querer entrar em uma massa como essa. A tentativa de sair é habitualmente perseguida ou rigorosamente punida, ou está ligada a condições inteiramente determinadas. Saber por que essas associações necessitam de garantias tão especiais está longe de nosso presente interesse. O que nos atrai é apenas a circunstância de reconhecermos com grande clareza nessas massas altamente organizadas e protegidas de tal maneira da desintegração certas relações que, em outros casos, estão muito mais encobertas. Na igreja, podemos com vantagem tomar a Igreja Católica como modelo, bem como no exército, por mais distintos que ambos possam ser, vale a mesma simulação, ilusão, de que está presente um superior. Na Igreja Católica, Cristo; nas Forças Armadas, o general, que ama cada um dos indivíduos da massa com amor igual. Tudo depende dessa ilusão. Se a deixássemos cair por terra, desintegrar-se-iam imediatamente tanto a igreja quanto o exército, na medida em que a coerção externa o permitisse. Esse amor foi expressamente enunciado por Cristo. O que fizestes a um desses meus pequenos irmãos, é a mim que o fizestes. Onde é que tá, Benja? Tá no mute aí, não lembra? Onde está o que fizeste um desses? Será que é É, em Tiago, em João ou em vamos, Marcos? vamos ver, vamos ver. Mateus! Mateus, o único que eu não falei. Tudo bem, é os sinóticos, dá na mesma. São os evangelhos sinóticos são correspondentes, tá show, é isso aí. Tá vendo como nossos consultores aqui do Cultura Crítica nunca falham? Isso aqui temos antropólogos, teólogos, temos toda sorte de especialistas. Ele se encontra para cada indivíduo da massa de crentes na relação de um bondoso irmão mais velho. Para eles, ele é um substituto do pai. Todas essas exigências feitas aos indivíduos derivam desse amor de Cristo. Um traço democrático perpassa a igreja, justamente porque todos são iguais perante Cristo. Todos têm a mesma participação em seu amor. Mas uns são mais iguais que os outros. Isso é uma.
É um adendo meu. Freud não escreveu isso. Não é sem profunda razão que a comparação da comunidade cristã com uma família é evocada e os crentes se chamam de irmãos em Cristo, isto é, irmãos através do amor que Cristo tem por eles. Não há dúvida de que a ligação de cada indivíduo com Cristo é também a causa de sua ligação uns com os outros. O mesmo vale para o exército. O general é o pai, que ama igualmente todos os seus soldados. Que alegria ser amado por Heleno, por exemplo. Não. E por isso eles são camaradas uns dos outros. O exército distingue-se estruturalmente da igreja por constituir de um escalonamento dessas massas. Cada capitão é, por assim dizer, o general e o pai de sua companhia. Cada suboficial, o de sua unidade. Na verdade, uma hierarquia semelhante também se formou na igreja, mas não desempenha nela o mesmo papel econômico, tendo em vista que se pode atribuir a Cristo mais saber e preocupação com os indivíduos do que ao general humano. Sei não, viu? Na Idade Média era essa divisão de padres, bispos, acho que tinha uma coisa, uma hierarquia ali de estrutura bastante militarizada, viu? Enfim, na Idade Média em especial, né? Contra essa concepção de estrutura libidinal de um exército, será objetado com razão que as ideias de pátria, de glória nacional e outras que são tão importantes para a consciência das Forças Armadas não encontraram nenhum lugar aqui. A resposta a isso é que esse seria um outro caso, não mais tão simples, de ligação de massa. E, como mostram os exemplos de grandes líderes do exército, César, Wallenstein, Napoleão, ideias como essas não são indispensáveis para a existência de um exército. Mais tarde falaremos brevemente sobre a possível substituição do líder por uma ideia condutora e sobre as relações entre ambas. Negligenciar esse fator libidinal das Forças Armadas, mesmo que ele não seja o único em ação, não parece ser apenas uma falha teórica, mas também um perigo prático. O militarismo prussiano, que foi tão pouco psicológico quanto a ciência alemã, talvez tenha precisado experimentá-lo na Grande Guerra Mundial. As neuroses de guerra que desintegraram as forças armadas alemãs foram reconhecidas como sendo em grande parte um protesto do indivíduo contra o papel que lhe foi atribuído nas forças armadas e, de acordo com a comunicação de Ernest Zimmel, podemos afirmar que o tratamento sem amor recebido pelo homem comum de seus superiores estava entre os principais motivos de adoecimento. Só um detalhe aqui para contextualizar, que ele fala o militarismo prussiano, tá? O militarismo prussiano, ele está falando aqui da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela tem uma origem na década de 70 do século XIX, por volta de 1870. Lá, por 1870, 71, se não me engano, a unificação alemã. A Alemanha, tu fala, o Brasil é um país novo. O Brasil é um país que, como país, se coloca em né, se constitui país mesmo, independente em 1822. Mas a Alemanha só se torna país mesmo em 1871. Ou seja, a Alemanha é 50 anos mais nova que o Brasil, enquanto país, tá? E a proclamação da unificação alemã se faz à luz da pujança do exército prussiano, organizado por Otto von Bismarck na década de 70 do século XIX, que inclusive invade aí as porradas com França, né? França e Alemanha, né? Sempre se odiaram por conta principalmente por causa de territórios, de Alsácia e Lorena, né? Que essa divisão ali entre França e Alemanha, né? E daí a unificação, o primeiro Reich alemão, né? Que é o primeiro Império Alemão, na mão de Otto von Bismarck, é proclamado em Paris, porque ele invade Paris. Entendeu? Daí por isso que Hitler depois vai invadir Paris também. Entendeu? Meio que ele continuar essa ideia da dominação europeia, dominando Paris, que era o centro do orgulho da vitória alemã sobre a demais da Europa. Entende? Então, esse militarismo que ele está falando aqui prussiano é que a Prússia ela junta com outros reinos, porque é um conjunto de reinozinhos pequenininhos, né? E a Prússia, o mais destacado ali, né? Inclusive, quando dava aula disso na escola, eu gostava de explicar o seguinte: olha como a língua demarca isso, né? Como é que fala Alemanha em alemão? Deutschland. Como é que fala França em alemão? Frankreich.
Como é que fala Áustria em alemão? Österreich. Então, olha que engraçado. Para unificar a Alemanha, você precisa se opor à França e à Áustria. Então, no próprio nome já está essa guerra. A Alemanha se chamava de Deutschland, terra dos alemães. Mas a França é o Império dos Francos, Frankreich. E a Áustria é o Império dos Austríacos, Österreich. Então, diante dos impérios, é preciso afirmar a Alemanha. Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Que depois vai se tornar o lema nazista. E que depois o nosso tupiniquim aqui vai fazer Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Clonando um dizer nazista, tá? Então, é nazista? Claro que é. Né? Sempre foi, tá? Preciso dizer, é bom começar a chamar nazista de nazista, porque senão as pessoas não conseguem entender, tá? Então a origem histórica é essa. E daí, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, e isso daí vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. É essa ascensão da Alemanha como potência e das demais nações, a descolonização, o fim do processo, a continuidade do processo de colonização da África no século XIX. Tudo isso vai levar à Primeira Guerra Mundial, a chamada período de paz armada, transição do 19 para o 20. E daí é que. E daí é nesse o que que o Freud está falando? Olha, o exército prussiano era conhecido por ser muito organizado e muito duro, mas pouco amoroso. Então, isso levou a traumas muito mais profundos no exército, por conta de que a coesão se dava apenas pela ordem e não pela libido. Tá? E daí a incisão dos traumas de guerra, que Freud, Fênix, uma galera vai trabalhar na trauma de guerra, dos traumas de guerra da Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra mais traumática das duas guerras, foi a que mais assustou a Europa naquilo que ela resultou em termos de trauma, de potência e de violência. Certo? Pra gente entender esse rolê todo aqui, né? Tratamento sem amor recebido pelo homem comum de seus superiores estava entre os principais motivos de adoecimento. Se essa experiência libidinal tivesse sido mais bem considerada, é provável que as fantásticas promessas dos 14 pontos do presidente norte-americano, os 14 pontos de Wilson, já explico, não teriam encontrado crença tão facilmente e aquele grandioso instrumento não se teria quebrado nas mãos estratégias de guerras alemães. A 14 pontos de Wilson foi aqueles 14 pontos do fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Só que deixou a Alemanha muito devastada. Deixou a Alemanha muito em crise. E há quem diga que é justamente com os 14 pontos de Wilson que acaba levando a Alemanha à crise da República de Weimar, que é a república que vem depois da Primeira Guerra Mundial. E é essa crise da República de Weimar que vai favorecer a ascensão do Partido Nazista Alemão de Hitler, derrocando na Segunda Guerra Mundial. Nossa, meu, então você está dizendo que Primeira Guerra, unificação italiana-alemã, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial são meio que um processo só? Só eu não, uma renca de historiador fala isso daí. Tá? Eu, na verdade, eu tô chupinzando a galera que são os especialistas do rolê, né? Mas é um grande movimento e muito mais coisa, né? É um movimento, vou falar algo terrível. O clima belicista, belicoso, de tapa de luva de pelica, e às vezes nem com luva de pelica, com luva de boxe mesmo, de agressividade, de hostilidade do final do século XIX, começo do século XX, que gerou a Primeira Guerra Mundial, é muito parecido com o clima de hostilidade que nós estamos vivendo na guerra das economias que nós estamos vivendo agora. Talvez agora nós estamos num revival da paz armada, tá? É terrível dizer isso? Mas também não sou o único que acha. Tá bem esquisito? Nossa, como tá? Tô dizendo que vai ter guerra? Não, eu não sou ninguém para prever essas coisas, pelo amor de Deus, tá? Mas que tá esquisito, tá? É preciso destacar isso, né? Notemos que essas duas massas artificiais, cada um dos indivíduos está libidomente ligado, por um lado, ao líder, Cristo general, e por outro, aos outros indivíduos da massa, como essas duas ligações se comportam mutuamente, se são da mesma espécie, se têm o mesmo valor e como poderiam ser descritas psicologicamente, precisamos deixar para uma investigação posterior.
Mas desde já ousamos fazer uma leve censura aos autores pelo fato de não terem considerado suficientemente a importância do líder para a psicologia de massas. Ao passo que, para nós, a escolha do primeiro objeto de investigação levou a uma conjuntura mais favorável. Hum, como isso daqui vai inspirar a escola de Frankfurt, né? A galera que vai estar estudando fascismo, tal, né? Obras de arte na época da Revolução. A escola de Frankfurt é aquela escola freudo-marxista que surge em meados do século XX, né? Com Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin e outros, né? Essa galera vai se debruçar muito nessa ideia de que não, vamos pensar essas formações, né? Mas desde já usamos fazer uma leve censura aos autores pelo fato de não terem considerado suficientemente a importância do líder para a psicologia de massas, ao passo que, para nós, a escolha do primeiro objeto de investigação levou a uma conjuntura mais favorável. Quer nos parecer que nos encontramos no caminho certo, que podemos esclarecer o fenômeno principal da psicologia das massas, a ausência de liberdade do indivíduo na massa. Se para cada indivíduo existe uma ligação afetiva tão ampla em duas direções, então não nos será difícil derivar dessa relação a alteração e a restrição observadas em sua personalidade. É, Só para destacar aqui, o movimento também que ele está fazendo, ele está voltando ao começo do texto, né, e falando, olha, os autores que eu trouxe aqui, ele traz o Le Bon, e ele traz aquele outro autor, como é que é? Que quem fala bem dele aqui é o Edival, fala bastante dele aqui, né? Esqueci, que são autores que está trabalhando para pensar a psicologia das massas, né? E ele fala, olha, essa galera tá falando um pouco do líder, né? E aqui ele resgata, diz, olha, essa questão do líder é muito importante para a gente entender como forma as massas sem líder, que é a grande divisão que ele está fazendo, né? Existem várias, ele diz, né? Várias divisões são possíveis, mas eu vou destacar aqui, diz o Freud, né? As massas com líder e as massas sem líder, né? Outro indício de que a essência de uma massa consistiria em ligações libidinais nela presentes, obtemos igualmente no fenômeno do pânico, que pode ser bem mais estudado nas massas militares. O pânico nasce quando uma massa como essa se desintegra, que o que o caracteriza é que nenhuma ordem superior é mais atendida e que cada um se preocupa consigo mesmo sem consideração pelos outros. As ligações recíprocas cessaram e o medo, angst, gigantesco e sem sentido é liberado. Ou seja, está todo mundo justificado, né, coeso numa massa. Quando essa massa perde coesão, libera uma energia da angústia, que ele chama de angst, né? Que é angústia, né? Justamente pela cisão, né? É fácil entender novamente a objeção de que seria muito mais o inverso, ou seja, o medo teria crescido a ponto de poder prevalecer sobre todas as considerações e ligações. McDougall utilizou, página 24, o caso do pânico, na verdade, não do pânico militar, até mesmo como exemplo padrão para o aumento do afeto por contágio, primary induction, indução primária, acentuado por ele. Só que essa maneira racional de esclarecer é falha nesse caso. Falta justamente explicar por que o medo tornou-se tão gigantesco. O tamanho do perigo não pode ser responsabilizado, pois o mesmo exército que agora sucumbe ao pânico pode ter passado por grandes e até maiores perigos de maneira impecável, e justamente faz parte da natureza do pânico não estar em relação com o perigo que ameaça e irromper frequentemente nas ocasiões mais insignificantes. Se o indivíduo tomado pelo medo próprio do pânico, Panischer Angst, propõe-se a cuidar de si mesmo, está com isso atestando o ponto de vista de que cessaram as ligações afetivas que até então amenizavam o perigo para ele. Agora, já que ele enfrenta sozinho o perigo, ele pode certamente valorizá-lo ainda mais. O que acontece é que o medo próprio do pânico pressupõe o relaxamento na estrutura libidinal da massa e reage ao relaxamento de maneira justificada, e não o inverso, ou seja, que as ligações libidinais da massa sejam destruídas pelo medo diante do perigo.
Nossa, como isso é importante. Eu vou até ler de novo e comento. Isso daqui, uau. O que acontece é que o medo próprio do pânico pressupõe o relaxamento na estrutura libidinal da massa e reage ao relaxamento de maneira justificada, mas não o inverso, ou seja, que as ligações libidinais da massa sejam destruídas pelo medo diante do perigo. Acho isso tão importante que eu vou comentar da seguinte maneira. Eu falo assim, olha, não é o tamanho, vou usar um ditado bem vulgar, bem comum, todo mundo conhece, mas é bem didático aqui, né? Não é o tamanho que importa, mas o prazer que proporciona. Não importa se é um grande desafio, se é um grande perigo. O exército está passando por um desafio muito grande, né? Ele fala: existem exércitos que passaram por desafios muito maiores e não apresentam uma angústia generalizada entre seus membros aprofundada. Por vezes, diante de um medo menor, eles apresentam uma angústia aprofundada. Por quê? Não é porque o medo maior gerou uma angústia. Não é porque, segundo ele, alguns autores pensam que um medo grande abala a ligação entre os membros do grupo, da massa. E ao fazer isso, as pessoas sentem angústia. Fala, não. Fala, independe do medo, da força desse medo externo. O que acontece é a coesão da massa se dissolve. Quando ela se dissolve, os membros dessa massa se sentem, né? Vamos aqui dar um grande spoiler da psicanálise, né? Se sentem numa sensação de desamparo. E diante desse desamparo vem a angústia. Então é muito mais a dissolução, o empobrecimento dos laços, o fraquejamento dos laços entre membros do que a potência da ameaça externa. É um medo muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Me parece que é isso que está dito aqui. Achei isso muito importante porque essa é uma questão, me parece, caríssima para a psicanálise, né? E no geral, ou é, né? Você vê um sujeito lá que tem uma situação de angústia, de repente ele vê uma cena no TikTok, ele passa por uma coisa na vida que não é tão angustiante assim. Mas você fala, ué, às vezes quando o paciente ele abre um acting, é engraçado, eu gosto de pensar em termos musicais, até o paciente está lá contando, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, bli bli bli, bli bli bli, bli bli bli, de repente ele... Aí eu falo, nossa, aí a gente pensa, o que aconteceu? Aí, sei lá, ele tá contando a mãe, do dia que a mãe quebrou o pé. Nossa, mas a mãe não foi sequestrada, não quebrou o pé, não foi uma fratura feia, usou um mês de gesso. O que aconteceu? Por quê? Por que tudo isso? Tá, a mãe quebrou o pé, tá bom, não, ruim e tal, né? Ou sei lá, a mãe perdeu a chave de casa. Nossa, o sujeito ficou virado no giraia, como se diz aqui no interior. Né? O que aconteceu? É um acting ali, né? Ou o próprio paciente, às vezes, diante da gente mesmo, né? Assim, né? Não gosta disso que você está fazendo. Mas o quê? Né? O que que eu perguntei algo? Não podia? Né? Uma coisa, uma resposta gigante diante de algo assim tão comezinho que você se pergunta, nossa, que curioso. Por quê? Por que tudo isso? E é justamente diante de algo muito pequeno. No geral, as pessoas, sei lá, pensa na gente mesmo ou nos pacientes que vêm contar essas histórias que tiveram acessos de raiva, né? Em casa, na família. No geral, a explosão se dá não diante de uma grande coisa. Muitas vezes é, mas muitas vezes não, uma coisa muito pequena. Mas ela explode. Fala, ué, por quê? Porque não é a intensidade da ameaça, mas sim o símbolo que carrega, porque o sujeito lê simbolicamente aquilo daquela maneira. Essa angústia é interna. E de algum modo bateu no desamparo ali. Aí o sujeito, fio desencapado, dá contato e explode. Aí lá, vamos lá, análise e entender essas suas significações, né? Para não falar cadeia de significantes, vamos a sua ciranda fantasmagórica, muito mais poético, né? Vamos entender como se dá você, né? Esse carrossel de fantasmas que você opera, como que isso se dá, né?
E me parece que isso é muito caro para a psicanálise, né? Essa dimensão. Com essas Ah, meu, observações. Oi, 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 oi. eu me lembrei do Moisés e da história de Jesus também. Vê se faz sentido. Moisés também, quando eles enfrentam o faraó egípcio, os caras não ficam com medo, não, porque Moisés está ali na frente, eles encaram o deserto, vão embora com ele, né? Uhum, Os maiores medos que poderiam ser, que é enfrentar todo o exército que vai atrás da trupe de Moisés e entrar no deserto de Sinai, eles falam: não, a gente vai, tem coragem, arranjam coragem, não sei de onde, para enfrentar tudo aquilo, né? Por causa de Moisés, o líder, né? aham, E, e da mesma forma, Jesus, eu fico vendo, né, Jesus, os seguiram, né, os seguidores de Jesus, e chega um momento onde ele tem que ser morto. Ele fala: olha, vou me matar. E fica todo mundo desesperado. Tanto é que Pedro puxa a arma e quer brigar com todo mundo. Ele fala: não, guarda a arma aí, que eu tenho que completar minha sina. E aí fica todo mundo jururu ali no cantinho depois que ele morre. E o pessoal só fica, só fica bem de novo quando ele aparece novamente, olha lá. ressuscita, né? Vai com Maria Madalena e fala: olha, eu voltei, o paraíso existe, agora vocês vão sozinho, que eu vou estar do lado de vocês. Aí começa tudo de novo. Todo mundo cria coragem de novo para levar para frente a história, né? Olha só. Não tinha pensado dessa maneira, mas é isso aí. Né? Me parece bem representada essa passagem mesmo, né? Essa dimensão de que é muito menos sobre o desafio externo do que a dimensão interna para preparar, para estar preparado diante do desafio, né? E daí a dimensão da angústia, né? Diz muito mais sobre as relações de amparo que se estabelece, né? Justamente, né? Como é incrível isso, como o líder mexe com a paixão, com o Ah, amor das pessoas, e eles arranjam força, não sabe ah. de onde, né? Não, e eu até diria mais, não só, nesse exemplo, sim, a questão do líder, mas não só a questão da coesão do grupo, né? É que muitas vezes a ausência do líder faz com que o grupo se torne menos coeso, né? Mas se o grupo conseguisse, por exemplo, se manter coeso sem o líder, acho que também daria o mesmo efeito, né? Mas é a dimensão da coesão, né? Isso parece que diz bastante, né? Com essas observações, não se contradiz de modo algum a afirmação de que o medo na massa cresce por indução até o descomunal. A concepção de McDougall é absolutamente apropriada para o caso em que haja um grande perigo real e em que não exista na massa nenhuma forte ligação afetiva, condições essas que serão realizadas se, por exemplo, em um teatro ou em um local de diversão irromper um incêndio. O caso instrutivo e que foi utilizado para os nossos propósitos é o que foi mencionado acima, no qual o corpo do exército é tomado pelo pânico quando o perigo não ultrapassou a medida habitual e muitas vezes bem tolerada. Não devemos esperar que o uso da palavra pânico esteja determinado de maneira nítida e unívoca. Às vezes, caracterizamos assim qualquer medo coletivo, Massenangst, outras vezes também o medo de um indivíduo quando ele ultrapassa qualquer medida. Frequentemente, o nome parece reservado para o caso em que a irrupção do medo não é justificada pela ocasião. Se tomarmos a palavra pânico no sentido de medo coletivo, podemos estabelecer uma analogia abrangente. O medo do indivíduo é provocado quer pelo tamanho do perigo, quer pela suspensão das ligações afetivas e investimento de libido. Este último caso é o do medo neurótico. Ó, tá vendo como é importante? Isso aqui é divasão velho de todo dia, tá? Né? Da mesma forma, o pânico nasce através do aumento do perigo, que concerne a todos, ou através da cessação das ligações afetivas que sustentam a massa. E este último caso é análogo ao medo do neurótico, né? O medo neurótico está sempre ligado a esse medo do desamparo, né? Sobre esse assunto, ver o artigo rico em reflexões de algo fantasioso de Bella von Feldzeki, Panic und Pancomplex, Pânico e Complexo de Pan, Imago 6220. Só estou curioso aqui para ver o medo neurótico, ver as conferências 25 Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
psicoanálise. Como é que é? Gesundheitswerk, né? Obras completas do Freud, né? Tá, as conferências do Freud, é isso, né? Beleza. Se descrevemos o pânico, assim como McDougall, como uma das realizações mais claras da Group Mind, chegamos ao paradoxo de que essa alma da massa, em uma das suas mais notáveis manifestações, eu já vou contar por que eu estou fazendo isso. Chegamos ao paradoxo de que essa alma da massa, uma das mais suas notáveis manifestações, anula-se a si mesma. Não é possível duvidar de que o pânico signifique a desintegração da massa. Ele tem como consequência a cessação de todas as considerações que normalmente os indivíduos da massa mostram uns pelos outros. Group mind é um jeito de dizer a como é que é? O conceito do cientista, do neurocientista brasileiro que eu sempre estou citando aqui, do Nicolelis. Como é que é o nome? Vocês lembram? Eu falei hoje mesmo da. Ele tem um conceito que é essa mente coletiva que, sei lá, jogadores de futebol organizam, torcedores organizam, né? Que essa rede neural coletiva que opera, essa group mind, né? É, Essa é uma rede neural, mas tem um nome, isso daí que eu não lembro. Me Falei fugiu hoje. também. Falei hoje. A situação típica da erupção de um pânico é muito semelhante àquela apresentada na paródia de Nestroy, na peça de Rebel, sobre Judith e Holofernes. Um soldado grita: "O general perdeu a cabeça!" E imediatamente todos os assírios disparam em fuga. A perda do líder, em qualquer sentido, a perda da confiança nele, levam à erupção do pânico, mesmo que o perigo permaneça o mesmo. Com a ligação ao líder, desaparecem também, via de regra, as ligações recíprocas dos indivíduos na massa. A massa se desvanece como uma garrafinha de Bolonha, na qual se quebrou a ponta. Essa garrafinha de Bolonha quer ver? Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Isso. Estrutura de vidro ou cristal em forma de gota, alongada, desintegra por completo, romper sua ponta. Tem um outro nome que ficou famoso e que a gente encontra vários vídeos na internet, é muito legal. Os caras fazem um experimento com vidro, que eles pegam o vidro, derrete o vidro, ele pinga na água, ele forma uma gota de vidro. E tem uma experiência, aí esse nome é garrafinha de Bolonha, mas tem um outro nome, que é o seguinte: essa peça de vidro, você pode pegar ela com a mão e você bate ela assim, você bate, você dá uma marretada nela e ela não quebra, ela é muito dura. Ela é muito, muito, muito dura. Mas daí você pega a pontinha dela e você pega um alicate e quebra a pontinha. Tá! No que ela estoura a pontinha, a peça inteira, sabe? Ela corre, aquela trincada dela, ela estoura. E ela vaporiza, ela vira areia na hora. É um experimento de física muito famoso esse experimento. Eu não conhecia como garrafinha de Bolonha, eu conhecia com outro nome. Mas é isso, porque ela fica uma gota, ela parece uma garrafinha. E ela é extremamente dura. E ela não quebra. Ela só quebra quando você rompe a ponta. Né? E é esse fenômeno que está dizendo. E aí, lembra bem isso que está falando aqui. Ah, lembrei. O do pesquisador. É BrainNet. Né? A BrainNet do Nicolelis. É isso que ele está falando ali em cima, né? Ele chamou de Group Mind. Né? É partir do pesquisador, né? Chamando aqui de BrainNet, né? E aqui, esse mecanismo de, ao perder um líder, perde-se a confiança. Então, ele desintegra inteiro, como é o caso da garrafinha de Bolonha, né? Fábio, eu lembrei também daquele filme, aí quando ele fala, via de regra, quando o general perde a cabeça, aí sai correndo todo mundo, cada um para o lado, e as ligações se desfazem, né? Eu me lembrei daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? O Robbie Williams. Ah, Lembra desse tá. filme? Sim, sim, sim. Né? Pô, cara, ele conseguiu aglutinar aqueles meninos, né? O que os meninos não tinham coragem de fazer, né? Eles começaram. Muito Aham. interessante o papel de um líder, né? Quando ele Ah, aglutina. Se não fosse ele, eu acho que aqueles meninos não tinham conseguido fazer tudo aquilo, não. inclusive, vale destacar, bem lembrado isso que você falou, Benja, porque aquela vinheta, aquela estrofe constante no filme, vem do poema do Walt Whitman, poeta do romantismo americano,
que é um poeta muito famoso, né? Que tem canções assim da fraternidade, do amor entre homens, tem até uma dimensão de erotismo muito grande. E o lema daquele poema, que ficou muito famoso, que se fala no filme, é "Oh Captain, my Captain", né? Olha a dimensão afetivo-militar aí, né? A própria estrofe que os meninos falavam para ele, né? "Oh Captain, my Captain", né? Chamando ele de como assim, né? Como meu grande líder, meu capitão, né? A gente tem outra relação com capitães aqui no Brasil, mas quando eles ficam presos é legal que a gente vê desmoronar o castelo de areia. É bem interessante ver que nunca falha. Eu sempre fico achando que o Freud, no final das contas, basicamente tem razão, né? O romance relata, né? Opa, eu tô pulando aqui. A Garfinha de Bolonha, né? A desintegração de uma massa religiosa não é fácil de observar. Há pouco tempo caiu-me nas mãos um romance inglês de origem católica, recomendado pelo bispo de Londres com o título When It Was Dark, quando estava escuro, que descrevia uma possibilidade como essa e suas consequências de maneira hábil e de acordo com o que pensa apropriada. O romance relata, eu grifei outra coisa aqui, né? Como se estivesse no presente, que uma conspiração de inimigos da pessoa de Cristo e da crença cristã consegue descobrir um sepulcro em Jerusalém, em cuja inscrição José de Arimateia admite que ele, por razões de piedade, retirou secretamente o cadáver de Cristo de uma sepultura no terceiro dia depois do funeral e enterrou naquele lugar. Com isso, desfez-se a ressurreição de Cristo e sua natureza divina, e a consequência dessa descoberta arqueológica é um abalo na cultura europeia, um extraordinário aumento de todos os atos violentos e crimes que só desaparece depois que a conspiração dos falsários é revelada. Interessante. O que vem à luz o que vem à luz com a aqui suposta desintegração da massa religiosa não é medo, para qual falta a ocasião, mas impulsos implacáveis e hostis contra outras pessoas que até então não tinham podido se manifestar graças ao amor de Cristo. Mas, mesmo durante o reinado de Cristo, encontram-se também fora dessa ligação aqueles indivíduos que não pertencem à comunidade dos crentes, que não o amavam e os quais ele não ama. É por isso que uma religião, mesmo que ela se chame de religião do amor, precisa ser dura e sem amor para com aqueles que não pertencem a ela. No fundo, toda religião é uma religião de amor, como essa, a todos aqueles que a seguem e todas se inclinam à crueldade e à intolerância para com aqueles que não lhe pertencem. Não Foi o que a temos. gente falou. Ah, Foi o que a gente falou ainda agora do narcisismo, né? De cada é, religião, sim, né? sim, sim, E que sim. acaba sendo um instinto de uma porção de morte, né? Para quem tá Claro. dentro é um laço danado, mas para quem tá fora pode ser até um inimigo, né? No geral é pintado como, né? Para ficar só na Igreja Católica, todas as representações de demônio são representações de divindades, de valores religiosos de outras, né? Por exemplo, quando você pega como é que é o bode como símbolo do demônio, mas o bode é um ser diferente. Inclusive, o bode, a palavra tragédia, né, as peças trágicas era homenagem a Dioniso, porque Dioniso era representado como um bode, né? Inclusive, o nome tragédia vem do grego tragos oidea, porque do grego ode é canto e tragos é bode, né? Então, a tragédia significa canto ao bode, né? Então, representar o demônio, né, lá o Bafomete, né, com a cara de bode, né, e a representação de Bafomete vem de mitologias de outros lugares, né, é sempre pegar o outro como demônio. Assim como as igrejas, não todas, mas algumas, né, igrejas neopentecostais fazem, né, de pegar as religiões africanas do Brasil e tomá-las como demônio. Porque afinal, o demônio é sempre o outro. É preciso transformar o demônio, o outro, num demônio, porque só assim podemos justificar o seu extermínio. Do mesmo modo, quando vocês veem lá no 300 de Esparta,
Vocês veem no filme lá, dirigido lá pelo. Como é que é o nome esqueço o diretor lá que dirige o Trans de Esparta, né? Eu sei que quem escreveu foi o Frank Miller, né? Que escreveu foi o Frank Miller, né? Mas você vê no filme e na história em quadrinho, os persas, né? São representados como monstruosos, né? Os Xerxes, né? Que quem faz no filme é o Rodrigo Santoro, né? É o sujeito com aqueles piercing, né? Aliás, piercing veio de persa mesmo, né? Era moda deles e tal, né? Um cara grandioso, mas uma certa tonalidade afeminada, uma coisa estranha, meio desafiante aos nossos paradigmas ocidental e tal. Né? E seres monstruosos com bocas e dentes de navalha, né? E tal. Essa representação ali, ela tá muito bem feita porque é assim que é descrito no Heródoto. O Heródoto, o pai da história grego, ele conta esse episódio dos 300 de Esparta e ele descreve os persas como monstros. Daí que chamam-se os povos não gregos de bárbaros, porque bárbaro significa aquele que não fala, aquele que faz bar, né? Ou seja, bárbaro é aquele que não tem língua, bárbaro é aquele que grunhe, bárbaro é aquele que balbucia. Então, de tanto balbuciar, bárbaro. Daí o nome bárbaro. O outro é sempre o demônio, né? É preciso demonizar o outro. E segundo Freud, eu concordo com o tio Freud, a função da religião é ficar espalhando demônio na cara dos outros. Muito, E é muito. complicado. Lamento, lamento, coleguinhas, mas não é de hoje, né? Não fui eu que inventei esse rolê. Eu Gosto acho de que religião, acho bonito, eu mas acho, tem isso. eu acho que no tempo da Inquisição das Cruzadas foram com os muçulmanos, né? Os Tem um muçulmanos livro muito legal de um cara chamado José Fontana, acho que alguma vez já falei dele aqui, que ele tem um livro chamado como é que é? A Europa diante do espelho, e que ele mostra assim, a Europa, como que a Europa se constrói enquanto civilização negando os outros e demonizando os outros. Então, primeiro é o bárbaro, depois é o herege, depois é o judeu, depois é o muçulmano, depois é o africano, o indígena também, né? hoje em dia também o hinduísta, né? Tem algumas religiões mais fundamentalistas do pentecostais que acham que o hinduísmo também é uma manifestação do demônio, né? Tem esse pensamento, Ah, até para ter uma unidade, né? Até essa para eles gente, terem aquela unidade que ninguém entra, que é inquestionável, dogmática, né? E acaba que tanta coisa boa que tem de amor, né? Mas não, a gente não pode aceitar nada, qualquer coisa que venha de lá. essa gente tem um tesão tão grande pelo diabo que a hora que o diabo aparecer mesmo, eles vão ficar se derretendo de prazer. Que eles procuram o diabo em todos os lugares. Só faltou um, aí eles encontram, que é neles mesmos, né? Só faltou descobrir a projeção de onde vem. Aí ficava fácil. Mas tudo bem, deixa eles procurando lá. Para a gente finalizar, né? Mas mesmo durante o período reinado de Cristo, encontra-se também fora dessa ligação aqueles indivíduos que não pertencem à comunidade dos crentes, que não o amam e os quais ele não ama. É por isso que uma religião, mesmo que ela seja uma religião do amor, precisa ser dura e sem amor para com aqueles que não pertencem a ela. No fundo, toda religião é uma religião de amor, como essa, a todos aqueles que a seguem, todos que se inclinam à crueldade e à intolerância para com aqueles que não lhe pertencem. Não temos o direito, por mais difícil que isso seja pessoalmente, de fazer aos crentes qualquer censura muito severa por causa disso. Nesse aspecto, isso é muito mais fácil, psicologicamente, para os descrentes e os indiferentes. Se essa intolerância não se revela hoje tão violenta e cruel quanto em séculos anteriores, não podemos daí concluir por uma amenização nos costumes dos seres humanos. A causa deve ser procurada muito antes, no inegável enfraquecimento dos sentimentos religiosos e das ligações libidinais que deles dependem. Se outra ligação de massa entra no lugar da ligação religiosa, tal como a ligação socialista parece estar conseguindo agora, isso resultará na mesma intolerância contra os que estão de fora, tal como na época das lutas religiosas. E se as diferenças entre pontos de vista científicos pudessem um dia adquirir
para as massas uma importância semelhante, o mesmo resultado se repetiria também para essa motivação. Ele está criticando aqui o surgimento dos bolcheviques, né? Da Revolução Russa, e tá, ele era oposto a essa questão mesmo, né? A E impressão que dá é que parece que isso é uma característica natural das massas, né? para A para impressão que sim, sempre tem sim. um nível de narcisismo ali em todas elas, né? De uma certa, algumas mais, outras menos, né? Sim, 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 sem dúvida, né? E talvez seja inegável para nós o fenômeno de massa. Talvez não seja natural. A questão é que a gente deveria não abdicar da razão, mesmo que a gente esteja imerso em contextos de massa, o que é muito difícil, né? Que no final das contas é não só, mas é também por isso que a gente faz análise, né? E Para a gente é o que tu manter-se falava, crítico. é o que tu falava, né, Fábio? Que a gente sempre tem que É, se questionar, né? sim. Dentro de onde a gente está, o que a gente está falando, Porque né? senão. Como a gente está lidando com o outro, né? Porque senão É, a gente cai nessa posição aí. cai. A gente, né, constrói os nossos. Não vai rolar da gente não ter processo identificatório. Não vai rolar. Mas a gente pode ser crítico, né? No final das contas, a gente precisa dos deuses, né? A questão é que a gente tem que ficar de vez em quando botando ordem no galinheiro. Falando, pera lá. Vamos entender isso daqui com calma, né? Talvez esse certo estão os hinduístas. Quem que era? Era Vishnu? Quem que era? Que era que respirava e criava deuses e destruía mundos? Como é que ao Krishna, expirar, Krishna, né? Que Krishna. expira, cria mundos, inspira, destrói mundos. E Aham. nessa respiração, talvez. É porque eu tô Tem lendo uns outros Siddhartha do aí. Reza, eu tô pirando É, nessas coisas budistas. tem vários, né? Tem vários ali. Eu não me lembro de todos, mas eu Tá me lembro vendo? de Krishna. A saída é colocar uma religião para atrair a outra numa espécie de poligamia ou suruba teogônica, que daí, ao você colocar um Deus para atrair, ao você trair um Deus com outro, a gente cai na lógica da igreja do diabo do Machado de Assis, a gente fica atraindo um Deus com o outro. E quando a gente faz isso, a gente acaba meio que pegando o melhor de todos e o lado ruim a gente vai jogando fora, entendeu? É isso aí. Talvez seja essa. Porque é divertido, eu gosto. A religião é legal, a religião é cultura, a religião é humano, a religião é gente, né? Agora, o Uhum. problema é ser gente boba, né? O Cortella fala, né? Religião é coisa de gente, né? Religião boba é coisa de gente boba. Então é preciso. É isso, as pessoas vão lá ler Adão e Eva, e dizer assim, eu me recuso. Eu não nutro muito respeito a quem fala, Adão e Eva. Eu acho uma coisa tão boba, me dá uma vergonha alheia tão grande a galera criacionista que fica brigando com o evolucionista. Cara, como seu Deus é fraco, seu Deus não aguenta nem a ciência. Nossa, mas seu Deus é pobre de argumentos, seu Deus é pobre de poesia. Como seu Deus é fraco? Você não queria um Deus bom pra você gostar, não? É porque a ciência nega Deus. Cara, você fala, não, foi Deus que criou a ciência, acabou. Foi Deus que deu inteligência para o homem criar a ciência, acabou. Olha que argumento fácil. Qualquer criança de 12 anos produz um argumento desse e vocês estão brigando por uma tontice dessa. Desculpa, vocês precisavam estudar mais, vocês são muito pobres de argumento. É muito pobre. O sujeito achar que acreditar em Deus é ficar procurando árvore de maçã. Óbvio que para a Bíblia o pecado foi comer a Eva, não foi comer a maçã. Sabe? Assim, é óbvio, e assim, é óbvio que é uma alegoria bonita, sabe? De um povo semita que tá pensando a origem do mundo. Pô, você não é semita, cara. Você anda de carro flex no século XXI. Você tá nessa da árvore da maçã. Aquilo é um poema, cara. Para de pegar poema ao pé da letra. Você não lê Camões achando que é lista do supermercado. Por que que você lê a Bíblia achando que não é um poema? Não pode ter arte na sua religião? Você é tão esteticamente pobre,
miserável, que você não pode entender que a sua expressão religiosa é, antes de tudo, um ato de beleza. Eu tô falando isso como ateu, pô. Tô defendendo a religião dos outros. Se você não é capaz de encontrar beleza numa obra literária, eu acabei de comprar aqui o Mahabharata hindu, Diversão das Férias, né? Mas você não pode ler a beleza de uma narrativa religiosa e se deleitar e falar, para que que serve isso? Para nada, mas é bonito que dói. Isso nos humaniza. Se não é para isso, sério mesmo? Você tá indo pro Levítico descobrir se não pode comer camarão? Nossa, como seu Deus é pobre! Que pena que eu tenho do seu Deus! Não é? Mas acho que, Podendo aproveitar, né? Podendo aproveitar de uma forma melhor tudo, porque nossa, é bonita, a história é bonita, ela passa uma puxa, coisa legal pra caramba, mas é, entender que é de um outro tempo, de um é, outro contexto social, histórico, político. A gente tem que ter esse entendimento, senão a coisa claro. fica. Tem que ter um mínimo de hermenêutica, Sim, né? Assim, bora ler a Bíblia. Nossa, é legal, é sensacional. Tá aqui do lado, tô sempre folheando. Imagina que você vai ser um intelectual e não vai ler a Bíblia. Imagina que você vai ser um intelectual e não vai ler o Mahabharata. Imagina que você vai ser um intelectual. Você não... comprei uma edição bilíngue agora do Tao Te Ching, chinês. Lacan lia chinês, cara. Caramba, cara, tu comprou o Tao Comprei Tao Te Dedinho? Ching, Caramba, é comprei. meu livro de cabeceira, É cara. sensacional, tá? Eu Se já tu li quer o Tao Te saber Ching há como, muito se tempo. tu quer saber como eu penso a religião, tu lê o Dao De Jing. O Tao Te Ching é sensacional. O, Cara, ali é o, o, tudo. É um Deus que não é mítico, é um Deus ali de luz, É um entendeu? Deus sem Pô, Deus, cara, Dao né? De... Aham. É um Deus sem Deus, é engraçado, né? Cara, tu O- descobriu meu Deus, ó. Cara, o Dao de. Como é que é? É porque O é Tao Te Ching, mas eles falam lá no mandarim Dao De Jing. Dao Dedin, é. É, Que é um mineiro, né? Dao Dedin. é Lao Tse, né? Se eu não me engano, O Lao é Lao escrito Tzu, é. Lao Tzu, né? É. É escrito, dizem que é escrito há 5.000 anos, né? Sim, sim, muito antigo. Assim, o Alcorão tem aqui em casa também, já li. Tem inclusive uma reza a Maria, né? Uma surata a Maria no Alcorão, né? Como que você vai ser um intelectual se você não leu o Alcorão? Sabe? Como que você vai ser um intelectual se você. Eu sou muito eu, tá? Eu tô me impondo, talvez, aqui, narcisicamente, me desculpem, mas acho que é uma boa influência. Acho que, assim, a gente tem que, como psicanalistas. Bom, eu já ouvi o Dunker falando isso, né? O que que é um psicanalista? É alguém que está debruçado na cultura. E não dá para você falar essa cultura, não. Não, vamos ler Davi Copenauá, vamos ler a cultura indígena brasileira, vamos ler como chama? Trudoado Rico, entendeu? Vamos ler Geni Nunes, vamos ler tudo. E vamos entender, vamos pensar, vamos compartilhar com as pessoas, né? Estabelecer laço. Agora fica nessa coisa aí de ler, olha lá, o clássico. Então. É o homem. Essa é a tradução do quem? Do Roden? Que tem uma das famosas é do Roden, né? Não é? Cara, essa aqui é do Wu Jishern. Olha É um dos melhores, cara. Esse legal. aqui é um cara, um estudioso a fundo do Dao De Jing. O meu já tá bem velhinho, cara. É isso aí, É, livro bom em Seba mesmo. esse aqui, cara, esse aqui é muito legal. E eu já ia te falar, Fábio, pô, cara, um dia, se tu puder, tu dá uma lidinha nesse cara aqui que tu vai entender como é que eu penso. Cara, eu lia o Tao Te Ching há muito tempo já. Vou voltar ali agora. Eu lia o Tao Te Ching e eu estudava. Eu tenho um amigo, a quem que é um amigo, né? O Laubarenko, né? O Padre Tito, o pai da Yaci. Eu fazia Tai Chi Chuan com ele. E ele sabe algumas coisas do mandarim e ele traduzia do francês. Então, ele estudava a tradução do chinês depois do ritual do chá de Aham, fazer Tai Chi Chuan, né? sim. Então, acho que essa libido é interessante, né? A gente pensar Uhum. essa dimensão libidinal e a religião, ao meu modo de entender, ela é uma ferramenta maravilhosa para mobilização dessa libido, mas que ela seja integrativa, todo mundo, né, convidativa, né, e não uma ferramenta de exclusão, né? Se ela puder ser inclusiva,
E ela precisa ser, né? Eu acho, né? Tudo, eu não sei nada, mas eu acho bastante, né? Quem muito acha, às vezes encontra. Eu vou te dar uma sugestão quando tu estiver lendo. Se tu puder um dia comprar essa edição, eu te Tá? aconselho, que ela é muito legal e Massa. o cara comenta muito profundamente cada poema. Então, Certo. Não vou ver, vou pôr depois. lê à luz da binária do Freud, à luz da ambiguidade, Tá, das porque ambivalências, sim, das freudianas, tá? ambivalências, porque aqui é sempre tudo yin e yang. Então, tu sempre vai ler pensando de um lado e do E do outro, outro. é no claro e E escuro, né? também do claro e escuro, do feminino e masculino. É, é, e também na questão micro e macro. Tudo que ele fala aqui, quer dizer, por exemplo, ele pode estar falando sobre uma cidade, ou ele pode estar falando sobre o teu organismo, em cada poema. Ah, que legal, cara. Que legal. Não é, vou ver sim, vou ver sim. Depois a gente troca mais figurinha aí. Mas que Tá, legal, joia? cara. Então revelamos o segredo. Benjamin é um católico taoísta. Taoísta, Olha pode ser. só. É isso aí. Viva, viva a religião não pode ser monogâmica. Joia, Caros, cara. olha só, a gente parou no PDF na página 137, no livro na página 172 e nós paramos na parte 6, outras tarefas e orientações de trabalho. E continuamos o ano que vem. Boas férias, boas festas a todos nós. Valeu, galera. Valeu! Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau, gente. pessoal. Cuidado com muita bebida, com muito goró e depois a gente faz abdominal depois do Réveillon. Fique tranquilo, tamo junto. A gente aparece mais fortinho. Obrigada, boas festas. Valeu, Muita vocês paz e também. amor em 2026. 2026. Valeu, gente. Tudo Aquele de beijo. bom. Até mais. Boas férias. Tchau, Fábio.